Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Histórias Reais. Sou Flávia Presotti e hoje aqui na nossa mesa, a gente entrando na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver, eu estou aqui com a minha colega jornalista Lu Avelino. Ei, Lu! Oi, Flávia. Oi, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês com mais episódio de Histórias Reais. E na mesa hoje a gente tem convidadas especiais, Pois não é, temos? especialicíssimas. Estamos hoje com as divas, Uau. nossas Oi, musas. oi, oi, Manu meninas. Diniz e Nega Kelly. Que prazer estarmos aqui, Prazer enorme. abrindo, né, essa temporada desse novo programa maravilhoso, que vai trazer muito conteúdo bacana para todo mundo. Tem Muito bastante prazer coisa estar boa. aqui. Muita Isso, honra. prazer é Nossa. nosso, Manu e Nega. Vai ser assim, a conversa aqui hoje vai ser de arrasar corações, Vai não ser vai? sucesso total. E Lu, e qual que é o tema? Conta aí, Pois é, pessoal, olha o que nós só. vamos conversar aqui com essas duas maravilhosas divas? Pois é, além de mostrar, né, estar aqui com essas novas musas da cena mineira, nós vamos falar do o que é estar, o que é ser diva hoje em dia. Pois Vamos é. falar isso, nós vamos devagar, Flávia, o conceito, nós vamos devagar sobre o conceito de ser musa. Para isso a gente vai chamar todo mundo para entender o que é isso. Pois é, e eu, por curiosidade, até para contar aqui para os telespectadores, antes da gente entrar aqui no ar, eu fui no dicionário, no dicionário, não, eu fui mais antiga, eu não fui no Google, não, eu fui no dicionário. Dona Aurélio. Bem isso, nega, atrás do significado da palavra diva. E o que trouxe para mim? Foi muito legal, porque diva significa, vem do latim, deusa, e significa mulheres belas, mulheres muito bonitas. E o começo de tudo, das divas, foi de uma ópera. Então, assim, a história é muito bacana, Essa eu não né? sabia, não. Eu também não, Pois confesso, mas achei bem legal. Tá vendo como às vezes você ir lá no Aurélio Tá vale a vendo? pena? Entrevistar um pouco. A Aurélia é história. Pois é. E aí, gente, o que acontece? Aí, já que a gente tá falando o que são as divas, o que é diva, pra vocês, Manu e Nega, divas é só mulheres bonitas? Não, muito mais Vai que muito isso. além disso. Vai muito além, mas assim, primeiro a gente tem que contar um pouco por que nos intitulamos divas, né? Bacana. Que isso não surgiu assim do nada. Eu conheci a Nega durante a pandemia, Sim. através de um trabalho que meu marido estava fazendo. Eles estavam, né, um projeto musical, e ela passou a estreitar os laços de amizade com a gente, e com isso surgiu a ideia de formarmos uma dupla musical, cantando as músicas das grandes divas da música. Então, nosso repertório é 100% feminino. 100% feminino, 100% grandes divas do cenário nacional e internacional. E a partir do momento que a gente começou a fazer os shows chamando divas, não é que a gente se chamava de divas. A gente fala das cantoras. o Remetia. projeto Era uma era homenagem divas. às divas, Exatamente. às cantoras divas. Só que as pessoas, naturalmente, começaram a se que referir legal. a gente como as divas. Não E sabia. a gente incorporou pra gente esse nome. Porque Agora a gente não se nós. chamava de divas, né? A gente incorporou esse nome pra nossa dupla, Até nossa porque vocês carreira. são bem divas, né? Não no seu né? estilo aí, É. mas divas de tudo, né? E divas é interessante de também. atitude, Não, demais. né? Manu, De então, beleza. né? Tá bom, né? Ô, Flávia, vamos aproveitar um pouquinho antes, vamos reapresentá-las aqui. Uai, fique à vontade. Fique à vontade, mas eu quero voltar nessa história Claro, aí. que mas essa história primeiro, aí... né, Manu, né? Manu, cantora agora das divas, mas Manu tem um trabalho grande aqui em Belo Horizonte, é baiana, né? Mas tem um trabalho grande como promoter, Isso, né? isso. Já sólido de quanto tempo, Manu? Já tem quase 10 anos. Uhum. Quase 10 anos. Aí acaba por volta de... a pandemia, a gente perdeu o cálculo, né, perdeu com a o cálculo, pandemia. é. Total. Mas, assim, por volta de 8 a 10 anos, eu tenho que só me relembrar dos anos, assim. Mas antes disso, eu tive lojas, né? A gente que representava, trouxe né? para Belo Horizonte as grandes marcas, Lelis Blanc, Animale. E na época que a M-Guia, hoje chamada Mares, também desenvolveu a monomarca M-Guia. Nós fomos os sócios fundadores junto com Sheila, Alfredo e Érica. E, então, assim, a minha bagagem especificamente vem muito no cenário, assim, da moda, por conta disso. E após o encerramento desse meu ciclo como proprietária de loja, eu
fui convidada por outras lojistas a fazer o trabalho que eu fazia nas minhas lojas, que era esse trabalho de promoter, de fazer eventos, de convidar as pessoas, de fazer ações, de estar sempre conectando pessoas aos produtos, pessoas aos serviços e pessoas Até porque às você tem pessoas. formação em marketing também, né, Manu? Tenho sim. E assim, né, a música, ela veio através deste trabalho de promoter. Por quê? Posso contar a história? Como é que surgiu? Tanto que nos Vocês seus estão aqui pra eventos isso. você se apresentava. Não, mas na Né? verdade eu assim... Uma eu brincadeira, Eu né? sempre gostei muito da música, mas ela nunca esteve como uma pauta para virar um trabalho, para virar uma coisa profissional. Mas assim, eu gostava como Um hobby. Amigos, não, roda de Então, amigos, E na casa de alguém. A música Bem sempre esteve na informal, sua né? vida, né, Manu? Eu lembro. Mas de uma- Antes da Divas, Sim. eu fui uma das pessoas que eu lembro, eu te incentivando muito. Sim. Eu torci Aí muito. Aí teve pra- na vida dela, porque Não, o mas marido assim, dela ela no também é violão, músico, né? né? Em roda de conversa, eu estava lá com ela também. Falei, Manu, Sim. você tem que botar isso pra fora. A Você gente, lembra assim, falando sempre isso pra assim, nas você? festas, Mas nos isso, encontros, falei que com ela sempre várias vezes. que tinha um microfone e alguém Oportunidade, tocando, você eu já me cantava. coçava pra pegar o microfone pra cantar uma música. É. Pra cantar uma música. Mas assim, então o que aconteceu? Como o meu trabalho de promoter trouxe a isso? Em julho de 2019, eu fui convidada pela Isabela Teixeira da Costa, do Jornal Estado de Minas, para promover um evento da Jornada Solidária do Estado de Minas, que seria realizado no Hotel Fazano, com mais outros 3 RPs, que na época era o Felipe Martins, a Jaque Verneu e a Maria Flávia. Nós 4 fomos para essa reunião em agosto de 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Isso. Na primeira reunião que foi realizada no Fazano. E nessa primeira reunião, eu tinha acabado de chegar de férias de Salvador, que é minha terra natal, porque eu sou baiana 100%, soteropolitana, nascida em Salvador e criada lá. Mora aqui há Já quantos vim anos, pra Manu? cá há 20... morar aqui 20 anos. Mas o sotaque É, nada, né, graças gente? a Não perde Deus. nunca, É. né? Porque eu acabei de chegar de lá de férias, então assim, o sotaque dá uma reavivada, uma renovada. né? Mas nordestino não perde sotaque, não. Perde não. Não perde, não. O seu é forte. Então, tá na raiz. eu tinha acabado de chegar de Raiz. férias e eu tinha postado no Instagram, você vê o poder da comunicação, né, das redes sociais. Eu tinha acabado de postar no Instagram, eu cantando Shallow de Lady Gaga. Na época não era Rios, era IGTV. Muito, e muito lindo, Era por sinal. IGTV ainda, do Nossa, Instagram, né? muito Eu lindo. postei um vídeo de forma despretensiosa, gravado na casa de uma amiga minha em Salvador, eu e ela lembro desse cantando vídeo. Shallow. E aí, quando eu cheguei nessa reunião com esses outros RPs, eles comentaram entre si, nossa, Manu, eu vi você cantando, você canta muito. Muito lindo. E eu falei assim, que nada, gente. Aquele dia a gente tinha tomado uma, tinha bebido, tava ali feliz, alegre, cantei, postei. Mas assim, super na brincadeira. A Isabela escutou essa conversa. Ela não tinha visto o vídeo, nem ouvido o vídeo. Ela virou e falou assim, o quê? Você canta? Eu falei assim, que canta o quê, Isabela? Postei no Instagram, Vamos botei cantar lá junto. e tal. Não, que canto nada. Ela, não. Vai cantar. Você canta. Elas estão dizendo que você canta. Você é gente boa, você é bonita, você vai fazer o último evento da Jornada Solidária do Estado de Minas, aqui no Hotel Fazano, um show seu. Vocês imaginam minha cara e meu queixo como caiu nesse momento. Eu falei, você tá ficando louca. Mas eu olhei você é baiana não nega o sangue. Você Não, falou é. que é agora que eu vou Não, cantar. mas eu fiquei assim, eu olhei pra cima e falei assim, é isso mesmo. Assim, olhei pra Deus e falei assim, gente, aos 40 anos de idade, esse presente Tem chegou pra idade mim pra do ser- nada, assim. presente, Porque é. a Isabela não tinha assistido o vídeo. Ela nem me viu, nem ouviu cantar. Ela Então, como acreditou assim? em quem tava falando. Mas ela ouviu, Flávia, ela ouviu um comentário. Você canta bem, mas se não fosse, Mas não sabe? era qualquer comentário, era o comentário de 2 pessoas que têm credibilidade. Exatamente. Aí eu puxo para a área da comunicação. Sim. Você abriu falando aí do poder da Exato. comunicação no Instagram. Isso. Quando as pessoas têm credibilidade e ela vende aquela imagem, acabou. Foi isso que Sim. aconteceu. E aí você realmente era verdade, tudo Era. aquilo, Aí- né? aí nesse e vambora momento- pegar e vamos fazer. Aí nesse momento, o que aconteceu? Eu virei pra você, Isabela, pensei, né? Que louca. Será que é verdade? Achei que era mentira. Até achei assim, da boca pra fora não vai ser nada. Mas na dúvida, eu sou baiana, eu sou virginiana, você sabe, né? Como os virginianos São. Eu Com vou me certeza. preparar. Se não for uma coisa real, de todo modo eu vou aproveitar o processo. Porque eu adoro cantar e não vou estar perdendo nada com isso. Vou transformar isso. Vou Na trans- hora ali já veio o start, Não, o aí eu- start aí assim, isso pode virar um negócio? Não, Ou não? Não. Na hora eu virei pra ela e falei assim,
posso fazer do meu jeito? Ela disse, você pode fazer como você quiser. Eu falei, posso fazer Manu e Amigos? Aí ela falou, como você quiser. Mas a nega ainda não estava Não, eu nem Não conhecia. existia. Eu nem Era conhecia nascida, a mas nega. existia. E como era um evento beneficente, era uma causa, né, beneficente para arrecadar recursos para a Jornada Solidária. Então, eu falei assim, tava tudo muito redondo ali, sabe? Eu falei assim, olha, então tá, vou fazer Manu e Amigos. Aí já veio na minha cabeça na hora, aquela coisa assim de... Você montou a ação de RP para o evento dela. Deu uma contribuição já com assim, relação a ideia Aham. era, para ela era o show, e para mim foi fazer um show entre amadores e profissionais participando comigo, porque eu até então era amadora, não tinha nada além disso, né? Então, assim, se eu misturar profissionais com amadores, eu vou me sentir mais à vontade de ter outros amadores lá comigo, e eu vou ter Mas o você teve ganho... inteligência emocional, né, Lu? Na hora, peraí, deixa eu pensar E eu vou ter que o eu vou ganho fazer? do lado profissional pra não virar um karaokê. Claro. Né? Pra não virar uma coisa assim, mal feita. Né? Bacana. Então, assim, vamos fazer uma coisa bem feita. Aí ela até falou assim: não comenta com seu marido, não, pra ser surpresa. Eu falei assim, não, mas eu vou ter que comentar pra ver no que ele pode me ajudar. E o seu marido foi? Não, e deixa eu te contar. O Aí eu marido cheguei dela, em casa. gente, só pra quem não sabe, ele foi. peraí, a gente pode contar quem é seu marido, Pode, né? pode. O marido dela também é músico, então por isso a Manu tá nessa vida aí de música há muitos anos, né? Mas é assim, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ah, é? Porque aí eu Exatamente, cheguei em sim. casa, o nego já sabe dessa história, eu cheguei em casa falando pra ele assim, né? Você não sabe, fui chamada pra fazer um show. Aí, a reação que ele teve, gente, eu confesso, seria a mesma que eu teria, tá? Mas a reação dele foi assim... tipo assim, Ô, gente, um que desdém. coisa. Não, é igual o né? meu com a moto, Não. né? Você vai andar de moto, uma coisa é tirar carteira, outra coisa é comprar Isso. moto, outra coisa é subir na moto e andar com a gente no meio das 23. Exato. Foi um É bem desdém isso. tão grande da parte dele que coisa, aquilo... né? E vamos contar não, quem que é. O gente, marido não dela é o aguento isso. PJ do Jota Quest, gente. Então, o dele, né? Você falou assim, mas peraí, agora não, isso me animou gente. mais ainda. Não, mas Eu sempre esse- botava tanta fé. Que esse coisa, Mas né? você gosta de um desafio Não. também, né? Virou Quer um ver? desafio. Aí, um desafio. Virou Agora? assim... É o que eu Você vai precisava. me ver, Na verdade, espera, era a né? cutucada que eu precisava para transformar tudo que eu transformei. Por quê? Se ele talvez não tivesse reagido assim, talvez as coisas tivessem caminhado diferente. Mas a partir do momento que ele reagiu assim, gente, não tem nenhum dedo do PJ nisso. Aí eu tenho orgulho de dizer, foi Fui tudo eu, construído né? Do zero. 100% do zero por mim. E quem é a nega? Como que ela entra Aí nessa eu vou história? chegar, eu vou Agora, chegar. gente, deixa eu fazer uma apresentação da nega. É. Porque eu fiz um perfil dela. A nega também não é mineira. Não. sou. A nega também não é mineira. Nega é natural da Baixada São os Santista. produtos importados. Menina, só tá Adorei. puxando gente, Flávia. Olha só que Então, bacana. lê o perfil da ela nega e depois também, quer saber como é né, que as duas se musicista, uniram. cantora. Ela é casada com Guga Neves, que também é músico, Isso. né? Olha só a pesquisa que eu fiz. E ela é a mãe da pequena Liz, uma fofura que eu vi lá. Liz é mais Coisa. famosa que eu. E eu Ela é ouvi uma coisa. falar Liz canta que ela também. te acompanha Canta também. em Demais. todos os shows, que é sua maior companheirinha. É uma Oi. fofura. Quantos anos né? tem? Gente, Liz tem 3 anos. 3 aninhos e já Ela é canta. muito Fofa, famosa, né? todo mundo Muito adora fofa, ela. né? Todo pra frente. E além dessa carreira solo, da formação com as divas, você é vocalista dessa banda tributo, né? Isso, Bob que Marley. aí entra um pouco do lado da Manu. Isso. Porque eu tava com o Bob Malas, que é um projeto que tem o Tia Anastácia, Patufu, Jota Quest, Skank, né? Que são alguns integrantes. E aí eu comecei a conviver muito com o PJ. Isso. E Então aí você nesse meio conheceu termo... o PJ primeiro antes de Isso. conhecer Antes de conhecer a Manu. Eu era amiga Aí dele. a Manu ficou de olho, né? E ó, né? Foi E lá. aí eu comecei a frequentar a casa deles e foi aí que a gente começou a ter essa conexão. A gente começou cantando, assim, eu Cantando em recebia a casa. nega todo fim de semana lá em casa durante a pandemia. A gente recebia o mesmo grupo de pessoas porque não podia, Não podia. né? Não Isso. era uma vida social normal. Então a gente restringiu as mesmas pessoas e ficava no nosso núcleo ali. Eu acompanhei aqueles ensaios todos, tá? Pois Pelo é. seu Insta, Aí a aqueles gente ensaios começou de todos. forma... Casa de músico, a gente É. gosta de música, sempre tem música. Então a gente começava a cantar, brincando. E aí eu virei pra nega um belo momento e falei, eu tenho um projeto que eu quero realizar. Então a ideia foi Você sua, topa de vir chamar comigo? ela. Aí ela, topo. Então vamos lá.
Entendeu? E aí agora a nasceu Nega também Divas. tem um Olha, projeto gente. super bacana, que é o projeto Solar Big Band. Ah, sim. E até com o ator Alexandre Nero também você já tocou. Sim, já cantei Me com o conta Alexandre aí Nero. os outros seus parceiros desse projeto. Sim, o Solar Big Band é do Henrique Portugal, que também faz parte do Bob Malas, né? Que é do Skank. E aí o Skank tá encerrando a carreira, vem Henrique Portugal e vem com esse projeto dele solo. E aí a primeira apresentação dele pro público foi com o Alexandre Nero. Depois eu tive com o Tony Garrido, com o Leone, de Ferreira, Dani X0. E a gente vai Vários fazendo essas artistas conexões. nacionais, né? Isso. É. E como você vai parar em Minas? Porque você é de Santos, né? Que você falou, né? Sou de Santos. Isso. Eu vim pra Minas com o meu marido. Seu marido é mineiro? Não, ele também é de lá. A gente não tem família aqui. É uma banda daqui chamada Montese, de Seu marido BH. também não, né? Não é mineiro, né? Não, ele é de Curvelo. É de Curvelo. E aí, uma banda daqui, de BH, chamada Montese, viajou muito pra minha cidade, que era Santos, Praia Grande ali, e descobriu que meu marido tocava... sabia que meu marido tocava guitarra e descobriu que ele tinha saído da banda. Então, como ficou um guitarrista faltando da banda daqui e tal, não sei o quê, a gente já tava pra casar, isso em 2015, mais ou menos. Tínhamos acabado de comprar um apartamento e íamos casar. E aí, ele falou assim, olha, eu vou, mas eu tenho que ver aqui com a Nega, que a gente me chamava de Nega, de carinhosamente, né? E eu vou ver com ela, se ela topar, a gente vai. Aí a gente veio pra cá, ele veio fazer uns testes, aprovou. E viemos assim, com uma mochila cada um, instrumento Amália musical. Coragem. Olha só. Amália Coragem. A gente não sabia nem onde a gente ia morar. Caramba. E foi fluindo, assim. E agora você é cheio de projetos, Não, e né? tem uma curiosidade pra contar da Nega, né? Porque a Ai, Nega Jesus. cantava músicas do Jota Nossa, Quest. verdade. Ela era Olha, super já tinha essa fã. ligação. Eu tinha Não, uma ela era banda. muito fã do Jota. Muito fã do Jota. Cover do Jota, não Era era? praticamente Ah, cover do não. Jota. Você cantava a música do Jota antes de conhecer o PJ? Antes de conhecer. Não conhecia. É um detalhe muito importante. É. Eu tinha uma banda na praia e a gente fazia muito cover do Jota Quest. Era assim, 80% do repertório era Jota Quest. E a gente falava dos integrantes da banda como se a gente conhecesse os integrantes. E o baixista dessa banda que eu tocava, que é o melhor amigo do meu marido, é um fã, assim, doido pelo PJ. Então ele ficava, não, porque imagina o PJ tocando assim, imagina o PJ tocando assim. Pensa bem. E aí, Olha eu que até coincidência arrepio. isso, O né? universo Mas- conspirou totalmente, E né? em algum momento da sua vida, em que vocês estavam tocando lá na praia com esse grupo e tocando o Jota Quest, vocês tiveram o sonho de conhecer o PJ, de aproximar dele? Algum momento passou? Um dia vamos tentar nos conectar com eles? Ou não? Então... Ou foi por acaso? Sim, não. A gente, sempre que vinha o Jota pra praia, a gente tentava dar um jeito de assistir algum show. Só que nunca dava certo, porque a gente tocava num lugar que terminava muito tarde e tal. E aí, coincidentemente, nesse lugar que a gente tocava, tinha um centro de convenções que ficava dentro. Então, ali o nosso ambiente, ali como se fosse um bar, ele era como se fosse um esquenta pra esse lugar. E aí tinha um casamento da filha de um amigo nosso que tinha contratado o Jota Quest. A gente vai. Aí chegou no final, não dava encontrou. certo. Não deu certo. Aí a Foram última quantas vez. tentativas? Acho que foram umas 4 ou 5 tentativas. Aí na Foi última pouca, tentativa. então. Foi pouca, mas é porque a gente tinha poucas oportunidades ali, né? Mas aí na pouca, última assim, 4, mas aí você tá falando de anos também, né? De Então anos. não é tão pouca, assim. Porque não era sempre que tava o tempo todo ali na praia, o Jota, né? E aí, a última tentativa que a gente teve, a gente encerrou mais cedo. Falou pro dono da casa, ó, a gente vai encerrar mais cedo, porque a gente quer encontrar o Jota Quest. A gente não consegue ver o show, a gente vai ficar aqui na porta, esperando o Jota Quest sair. E aí, ficamos lá na porta, plantados, e aí saiu. Aí, eu lembro do PJ... Até uma foto. Eu tenho foto com eles. Abraçada na Em 2000 e... Que história. 12, Que história real, 2013. É, história real. E aí depois entrei no Bob Malas, muito por acaso. E aí vem PJ lá. Quando eu fiquei sabendo que era PJ, eu já comecei a tremer toda já. Aí ele veio, e aí, você tá gostando? Você tá nervosa? Vai. Claro que eu tô nervosa, tô com você. Não, e um detalhe importante é que a Nega foi chamada por essa banda, a princípio, pra ser backing vocal. Exatamente. E ela chegou, ela roubou a cena completamente. Não, Ela com dança essa demais, voz, Não, ela tem dança voz, demais, ela ela é canta linda, demais, ela é expressão de linda. palco, presença Ela é demais. diva. É sim. E aí ela Diva. roubou a cena, entendeu? Eu entrei pra ser back vocal, exatamente. E eu vi a Nega a primeira vez, eu vi na live que eles fizeram, porque o primeiro show foi na live. Eu fiquei assim, quem que é essa mulher maravilhosa? Aí ela começou a frequentar
frequentar a minha casa, né? A gente começou a estreitar amizade, foi uma conexão imediata. E, assim, o que eu falo hoje, assim, que as divas, elas são muito mais do que cantar e interpretar músicas de grandes divas. As divas, a representatividade que a gente tem, olha só, eu sou nordestina, a nega é preta. Pois é. Nós duas somos Muito mulheres, forte. mães, Exatamente. mães, né? Então, assim, temos outras atividades, né? Somos casadas, então, assim, é muita músicos. coisa, É, com com músicos. músicos. Então, assim, é muito forte, é muita coisa. E a gente, quando tá cantando, Nossa, a gente vê, eles a gente ficam, né, vê gigantes, no olho né? das mulheres como Isso elas que eu se ia sentem falar, Manu. representadas. Ir no show de Exatamente. vocês é uma energia, uma vibração. E assim, a gente fica, sabe, tão próxima de vocês. É algo assim, e assim, alegria, sabe? E assim, o orgulho que dá, o Eu sei, orgulho, amiga. sabe? A gente fica assim, Sim. aquela torcida, Sim. E mesmo aquela quem vibração. não conhece, tem essa torcida Tem, também. E tem mesmo, porque é o Nossa, seguinte... é uma coisa de outro doido. dia, uma amiga que tá morando no interior de Minas, chegou na minha casa e falou assim, nossa, Flávia, eu fui num show aqui maravilhoso, lá no Fazano. Você tem que ir. São duas meninas maravilhosas, uma negra, uma branca, e elas se conectam e é a coisa mais linda, as roupas lindas, tudo lindo. Eu falei, como que chama? Divas. Eu falei, conheço. Nossa, Manu começou tocando violão, que eu falava, vai Manu, vai. Ainda não tive a oportunidade de ir no show, fui no show da Manu sozinha, não, ainda solo. Tem que ver Tem que ver, divas, não, com maravilhoso. certeza. Com certeza. Mas veio pandemia também, falei com a Sim, Manu, já expliquei isso pra ela. sim. E aí eu falei, cara, você já veio lá do interior, já foi, eu não fui, que vergonha. Eu falei isso com a Manu, contei isso pra Manu. E essa energia, essa vibração que a Lu tá contando, pessoas, porque a gente conhece vocês, Sim, né? sim. De outros carnavais aqui da Sim. cidade de Belo Horizonte. Mas ela não, ela nunca tinha visto A vocês. impressão que ela teve, veio né? a convite de um grupo, ela é engenheira civil, de umas amigas que a chamaram pra ir, né? Sim, pra tá. Uma voltinha por Belo Horizonte, que ela E tava adorou. passeando aqui, e levaram ela no fazenda. Sem e vocês conhecer estão a nossa história. Então, Não, assim, nada aquela de coisa vocês. de... Não Agora, sabe sabia o o que eu acho nome. interessante Muito também, legal. na trajetória da Manu e da Nega? São, assim, as amigas fiéis, aquele carinho, isso é aquele muito amor legal. que ela Sim. tem, daquelas que vão sempre, estão Gente, ali tem o grupinho do sempre, Goró. sabe? Aquelas que ficam assim, Sim. olhando pra elas, assim, com aquele amor. Nossa, eu acho Sim. isso tão bonito, E sabe? além, assim, né, a gente tem um grupo que Nossa. carinhosamente se chama Gorozinho. A gente é de um grupo. Mas tem vários Aquilo eu amigos, acho muito assim, legal, sabe? Inclusive, assim, quando eu comecei, que foi esse do Fazano, que foi o Manu e Amigos, foi todas as minhas colegas de balé de faixa, escrito Manu Zé. Ai, gente, Eu Ah, acho que muito legal. legal. Então, assim, Nossa, acho isso faz tudo tanta legal, diferença. sabe? Isso é incentivo, né, gente? É incentivo, assim, em qualquer incentivo. área. Enquanto a gente puder incentivar, dar a mão, apoiar, porque às Umas vezes... às Como outras, vocês estão aqui sabe? hoje nos apoiando, Sim, né? umas às Sim. outras. A gente tá fazendo, né? Exato. Obrigada, Vem muito cá. obrigada. Ai, que lindo, sabe? Histórias reais, o Isso eu microfone acho, exatamente, ai, gente. gente, isso eu aqui é acho vida muito real. bacana, Isso é muito viu, bacana. gente? Sim, Muito Porque obrigada isso eu por acho. E a gente né? agradece também pelo convite de vocês, assim, por sermos as primeiras, sabe? Assim, É uma isso honra. também é muita honra pra gente. Porque vocês poderiam ter chamado qualquer pessoa, né, assim, aqui de BH. Mas a gente tem a sinergia, né? A Exato. sinergia de sermos mulheres, o tema divas, né, que a gente queria Sim. trazer, Sim. ele tem a ver, e aí eu pergunto que a Queria gente até quer fazer, aproveitar, né? O Você que, quer que é fazer? ser Vamos lá. diva Isso. na vida? Cada uma de nós aqui eu jogo. Eu quero dizer o seguinte, a gente, né, quando vocês, as pessoas veem as divas, imagina só o glamour, né? Só a coisa boa, só aquela coisa brilhante, glamurosa. Espalhafatosa. Porque Sabe a os gente, assim, bastidores. um parêntese, a gente tem muito cuidado da imagem que a gente vai passar. Então, a gente elabora a roupa que a gente está usando, a gente vai com maquiagem feita por profissional, cabelo. Então, assim, tudo. é toda uma mensagem passada. Porque que a gente, o que a gente vê no mercado da música? Profissionalizando, Não cada falo vez mais. isso depreciando os outros, tá? Até porque tem muita gente que nesse mercado não tem nem dinheiro para investir nisso. Mas, assim, tem pessoas que vão cantar, parece que não estão indo pro shopping. Uma roupa, assim, que... Você tem que trazer um diferencial pra sua marca. Você tem que... E aonde é você imagem, olhar, a é pessoa uma vai marca. olhar, vai lembrar. Nossa, eu vi uma pessoa assim, lembrei de você, eu vi algo assim. Qual que eu falei da minha amiga? Vi um vestido de As paetê, lembrei roupas disso. delas. Isso é Gente, muito tá. legal. E assim, as pessoas observam isso. Então, assim, o corpo fala, a roupa fala, tudo Comunicação. comunica. Então, não somente para quem tá cantando, gente, qualquer trabalho que você for fazer, a sua apresentação conta muito.
fazendo. Então, você tem que estar com a arte intenção. pessoal, né, O que você está com a gente? intenção de Exatamente. passar? Né? E a gente tem a intenção de passar justamente o que a gente está cantando. A gente está cantando e enaltecendo grandes mulheres, né? E a gente está ali, a gente quer brilhar mesmo, a gente isso quer, mesmo. né? E sair do que a gente vive o dia a dia, de mãe, de esposa, né? Dos perrengues da vida que todo mundo passa, que todo mundo tem, né? Eu tava comentando com a nega, hoje eu acordei às 5h40 da manhã e não parei até agora nem para almoçar direito. Então uma tarde, e ninguém ainda imagina com a gente, né? Acho que as fazendo pessoas podcast, né? imagina deixar Cedendo o acorda tempo de 10 vocês. horas, aí vai malhar, aí vai... Não, a gente tem uma rotina super puxada, assim. E eu acho que isso também é um significado grande pra ser diva, né? A gente tem a nossa rotina de supermães, mas você também não precisa ser uma supermãe, não precisa ser mãe pra ser a diva. Mas é você ressignificar a sua vida, você trazer o empoderamento, o que a Manu falou. Como é que você quer se mostrar pras pessoas? Como é que você quer ser lembrada pelas pessoas? E quando a gente traz as cantoras divas, a gente tem, pelo menos pra mim, eu tenho essa memória afetiva, né? Quando eu vou cantar Lauryn Hill, poxa, eu já vejo ela com aquele turbantão, vestidão. Pra mim é uma diva, é uma musa, uma inspiração pra mim. Então você tem todas essas vertentes ali, né? Mas é importante a gente pontuar que esse conceito divas, que é só beleza, né? Que a gente está trazendo ele Isso. completamente aqui diferente, porque diva é muito mais do que isso. Sim, É exato. atitude, Isso. é empoderamento, Ser guerreira. é ser guerreira, é ser mãe, uma boa mãe. Essas divas, muitas também, têm problemas, gente. Todo e muitos mundo. problemas, porque são Exatamente. seres humanos. Exato. E é isso que a gente tem que lembrar, né? O conceito diva vai muito além da beleza. E é isso que a gente quer trazer. É. A pessoa Qualquer só vê uma ali, pode né? ser diva. Mas não vê Qualquer o detalhe uma dela. pode ser diva. Pode, não existe uma Qualquer fórmula perfeita, né? Eu acho que a gente, para ser diva, a gente tem que ser uma pessoa que estende a mão à outra. A gente tem que pensar que, assim, que no mundo existe o lugar de cada um. Ninguém precisa puxar tapete de ninguém, Exato. né? Querer ser melhor que a outra. Pois é, né? eu acho que tem que querer ser melhor para si, né? Cada dia melhor para si, né? E com isso você estendendo a mão para outra, né? Ajudando as amigas que estão começando e vice-versa. É isso aí, faz o bem, né, gente? Fazendo o bem, o bem Quem volta faz pra o bem, gente. quem planta o bem, Bem só volta, colhe só o colhe o bem. bem. É isso aí. Só colhe E essa bem. convivência, por exemplo, o grupo do Gorozinho, também as meninas se sentem uma diva. Sentem. De estar com a gente, divas, de estar caminhando, ver a nossa trajetória, de Ver nosso apoiar. crescimento. Isso E também são é um divas, crescimento. porque elas estão apoiando um projeto que é um projeto que elas se sentem parte dele. Exato. Mas E é uma elas são parêntese. parte. Não são só Elas mulheres, são não. Gorozinho é mulher e Já homem. tem uma mulher e Não, homem. são mulheres e Eu tava achando que era só homens. mulheres. Não, Eles Nossa. também se sentem divos. Eles são divos, eles são divos. Agora nós vamos ter que procurar no Aurélio. Procura no Google mesmo. Gente, Divas. agora, e quando? Quais são as situações que a gente não se sente diva? Eu estava pensando isso também. Olha, em relação ao nosso trabalho, tá? A gente já passou por situações constrangedoras, chatas, e que a gente falou assim, olha, vamos fazer com que o mercado melhore, né? Porque quando a gente busca algo para dupla, ou para mim, ou para nega, a gente não busca só pra gente, a gente busca todo para o setor musical, Exato. para todo o pequeno músico, né? Porque nós ainda, né, somos num universo pequeno aqui em BH, não expandiu, né, ainda. Então, assim, a gente busca melhorar esse cenário, porque existe um abismo muito grande entre o pequeno músico e o grande músico, o que já está estabelecido, né? E em BH tem muita gente boa, tem muita gente, assim, que toca muito bem, que canta muito bem, mas que rala e não é valorizado. E aquele famoso nadar pra morrer na praia. Exato. Então, de que forma que a gente tá trazendo uma melhora nesse sentido, né? Primeiramente, as conexões que a gente cria. Profissionalizando também, não? Sim, mas existem muitos profissionais maravilhosos e que não são valorizados, né? Então, de que forma? Na forma de a gente pagar um bom cachê, na forma da gente criar conexões entre os músicos, que a gente convida algumas pessoas e que depois que convidamos, elas formaram outras coisas entre si. Então, tipo assim, isso vai prosperando, vai surgindo novas oportunidades, novos trabalhos. No sentido da gente que fecha um show em algum restaurante, algum bar ou, né, alguma casa de show, da gente ter uma condição apropriada para receber o músico, com um camarim abastecido de comida, de bebida, de água, porque já aconteceu, gente, aqui foi assim para nunca mais, assim, que a gente falou, né, Lega? Foi um dos piores, já aconteceu da Tem gente... perrengue, né? Tem, da gente ir para um aniversário
não vou citar nomes, mas a gente foi para um lógico. aniversário de 40 anos, num lugar chique, que eu também era convidada, além de contratada para cantar, e que no camarim não tinha nem água para gente Não beber. tinha nada. A pessoa E que a gente foi teve que ficar descuidada. insistindo para o cerimonial nos servir alguma coisa, e o E músico sem cerimonial água virou... deve ser difícil, né, Virou, gente? aí a água até É um que caos, trouxeram, né? mas tipo assim, Um o caos. cerimonial virou e falou assim, isso não foi contratado, se você quiser você pode ir na cozinha comer o resto da comida dos Exatamente garçons. isso. Não, falou desse cara. jeito? Desse jeito. Foi exatamente aí, assim. aí Desse é jeito. complicado. Mas por uma e a atenção, gente uma foi, educação, e a gente foi na coisa cozinha, É. comemos o resto da Existe- comida dos garçons, existe que não tem problema nenhum. pessoas- Não tem problema pessoas- nenhum, mas é a forma que, a forma que trata como foi com a colocado. gente. Isso não é ser diva. Então, aí voltando é à o pergunta, o que não é ser tratamento, diva? né? O É. tratamento. Não que seja que tenha que tratar a gente como divas glamourosas, mas a pessoa, a Diva é forma ser que fala com queria a na sua gente. casa, é tá ser na educada, festa. né? Pensa, O que que gente, não olha é só. na minha opinião, né? Assim, na minha visão, é ser educada, é ser elegante, é o Tratar trato as pessoas, bem com né? o Tratar outro. bem as Sim. pessoas. E aquela questão que a gente parou pra pensar também. O óbvio tem que ser dito. Então, pra pessoa que É porque contratou... o óbvio pra um não é era óbvio não pro é, outro, não é. Mas gente. Eu falo a isso direto na minha cerimonialista empresa. podia ter evitado de outra forma. Direto. Né? Ela poderia nos abordar Ela de outra poderia ter forma. E trazido aí ela isso não de foi outra diva pra maneira. abordar. Não. Porque Meninas, e assim, e quais as dicas que vocês dão para quem para quem quer realmente sair de um patamar que ele não se acha diva, em cima de tudo isso que a gente está conversando, para chegar a ser uma diva nesse patamar que a gente está conversando? Conceitual. Conceitual. Sim, É. eu acho que em primeiro lugar, amor próprio. Né? Boa. A gente tem que gostar da gente e a gente tem que fazer coisas que a gente goste. que a gente gosta, que faz bem pra gente, que não é pra marido, que não é pra filho, que não é pra ninguém, é pra gente. Então, eu, por exemplo, Você tem orgulho, né, desse projeto que você Sim. falou. Não precisei do meu marido para sim, nada mas eu digo nisso, assim, né? não somente do projeto falando, mas assim, por exemplo, o que eu faço no meu dia a dia que me traz prazer, né? O que eu faço por mim? O que eu faço que me traz alegria e que, né, que torna o meu dia mais leve? Hoje eu falo assim, voltei pro balé, que é um resgate de uma coisa que eu gosto muito. E é o meu momento. É o meu momento, é pra mim, não é pra ninguém. Porque a gente, depois que vira mãe, é tudo muito em função de filho, né? Muito. É Leva, tudo busca, muito. vai, É, volta. O que o filho, né? Como E o filho que é vai seu, você crescendo, vai- terceiriza. E pra olha lá. você, Sim. Nega, o que você acha? Qual que é a dica Eu que você dá? concordo, eu com a concordo Manu? com tudo. Eu sou aquela que concorda com tudo. Mas Adoro. é exatamente isso. A gente tem que saber o que é bom pra você, né? Melhorar a nossa postura. O que eu preciso melhorar pra poder fazer com que a minha vida ande pra frente. Em casa a gente fala muito, eu tenho um exemplo muito da minha sogra. A minha sogra, ela é nordestina, minha do mãe interior era da nordestina Bahia. E o meu sogro De onde? é Paulo Afonso. Ah, sei. E Perto ela- de chique-chique. Pé de chique-chique, isso Minha mãe mesmo. era É chique-chique. sertão, né? Tá vendo? E aí eles Olha têm o uma Nordeste aqui, gente. Eles têm uma Olha o Nordeste. A minha Nordeste é avó a era conexão. nordestina, Ela deve ser era nordestina cearense. também. Minha avó é cearense. E tem aí, voz a minha cearense, sogra, eu nordestina. gosto muito do exemplo da minha sogra, porque ela quis deixar aquele conformismo, né? Porque o homem em si, ele se conforma com aquilo que tem. Ele se contenta com aquilo que tem. E aí, quando você vai falar que você quer comprar alguma coisa a mais, aí vai falar assim, ai, não precisa. Mas quando você arruma, aí começa a falar, olha só que a gente conquistou, não sei o quê. E a minha sogra foi muito isso. A minha sogra não terminou nem o ensino médio. E eles moravam numa situação muito delicada, muito precária. Sim. E ela foi lá e falou assim, não, eu vou pegar um dinheiro que eu tenho aqui, que eu fui juntando, e eu vou comprar uma casa. E aí ele falou, você é doida de comprar uma casa no meio do nada, do bairro que você não conhece, cidade que você não conhece. Ela comprou a casa, e eles saíram daquela situação de esgoto, assim, triste mesmo, lamentável, e foram morar numa vida muito melhor hoje. E aí minha esposa, minha sogra, hoje ela tem 3, 4 casas, ela vive no sítiozinho dela, ela fala assim, eu estava tomando banho de rio, que não sei o quê. Então isso é muito legal. É você saber que você tem o poder de você sair da sua zona de conforto Transformar a sua pra vida. você se tornar uma diva. Então minha mãe, minha sogra, É porque são quem grandes tá no exemplos pra comodismo isso. e na zona de conforto, ela não cresce. Exatamente.
Ela não cresce, ela não sai do lugar e às vezes ela fica ali só reclamando, né? Exatamente. E às vezes ela perde a oportunidade de enxergar o que está acontecendo ao redor, Sim. justamente porque ela está no comodismo. Sim. E quando você sai daquele comodismo, sai da sua zona de conforto, você começa a ver o mundo de forma diferente. Sim. Então é isso que a gente está trazendo aqui hoje, é a pura realidade, é a vida. Se a gente entender que a gente pode fazer diferente, como a sua sogra fez, como a Manu enxergou a oportunidade de profissionalizar uma coisa que todo mundo estava falando que ela fazia muito bem, de encontrar você e se conectar, e de não ter medo. Porque muitas pessoas têm medo de avançar. Para o desafio. Né? Igual eu e a Lu aqui, né, Lu? Com histórias reais. Há quanto tempo a gente tá namorando esse projeto? Eu já tive um podcast De antes. se juntar, não deu certo. né? Nessa E se altura, juntar né? nessa altura da vida, do campeonato. Mas por quê? Porque a gente tem sinergias e tem coisas que uma gosta da outra, né? Uma toda Sim. agitada, uma toda mais... Olha, certinha. uma coisa que eu aprendi é o isso. seguinte: não existe idade. Não, Não. existe aquele momento que você fala assim, já estou velha para isso, Já tem muita gente, já né? passou meu tempo. Eu falo por experiência própria, gente. Quando que eu ia imaginar que eu ia começar a cantar profissionalmente depois de 40 anos? Pois é. Né? Então, começa por aí. É uma coisa que eu tinha uma Eu aspiração com 49 a isso. anos que eu fosse andar de moto, subir numa Pois moto, é. pilotar uma moto e sair pela Pois estrada, é. nesse Então, eu estrada acho com assim, buraco. você não tô se falando limitar estrada com dos Estados Unidos. idade. Você pode fazer com qualquer estrada. idade. Realizar um sonho com qualquer idade, correr atrás dos seus objetivos com qualquer idade. Não existe limite disso. Então, se você coloca esse limite na sua cabeça, ele fica ali. Chama crença limitante. Exatamente. Coach Então, define isso esse é muito um bem. primeiro ponto. O segundo ponto é você respeitar as pessoas. Ninguém precisa puxar tapete de ninguém. Todo mundo, né? Ninguém precisa apagar a estrela do outro para brilhar, né? É porque Então, cada um tem o cada seu um momento, tem o seu talento, tem o né, seu gente? Seu talento, dom e tem seu o seu dom. espaço. É isso aí. Né? Exatamente. Tem espaço para todo sim, mundo. e não desistir com as pedras no caminho. Não, se eu desistisse com o primeiro não do PJ, por exemplo. A que pedra é o que mais se eu tem. desistisse com as outras pessoas, assim, isso falando mesmo. alguma não alguma estariam coisa, chegando onde estão. né? Que até tocaram no carnaval, né, gente? Elas estão tão sucesso que o carnaval de Aí Belo o carnaval, pra Horizonte... mim, tem um significado muito especial, né, nega? Porque, assim, eu sou da Ela já é Bahia, baiana, gente. já, Sou né? da Bahia. Então, assim... Alegria. Adoro carnaval. É muito... como é que fala? Se veio de forma Tá no espontânea pra mim. sangue, Porque né? como eu Tá no cresci, sangue. né, nesse ambiente de exato. carnaval, o carnaval faz parte da minha memória afetiva. Então, me deixa muito feliz, muito alegre, né? Então, Claro. assim... É o primeiro ano que vocês tocaram? Porque Não, teve pandemia, não. já é o segundo ano. Segundo ano como Segundo divas. ano. Manu chegou a fazer o baile O da anterior, Manu, né? O E primeiro agora a eu gente fiz tá o baile com- da Manu, aí depois a gente E- fez o baile da Baile das E Divas. nós aqui na torcida pra ver vocês, as divas, né, Lu? Em breve, lá em Salvador. Com certeza. certeza. Aliás, tem que ver. A conexão já Só tem. de já tocar no Carnaval de Belo Horizonte, gente, vocês já estão brilhando e muito. Claro. Por quê? Carnaval de Belo Horizonte hoje é referência nacional. Exato. Sim, com Agora, certeza. tem o Sangue Baiano, tem o Trio Elétrico, todo mundo quer também estar lá, né? Né, Eu acho né, que Manu? do nosso Né, nega? projeto, eu acho, não sei, né? Eu sou puxar saco. Mas de todos, acho que eu gosto mais de Baile das Divas. O Divas Clássico eu gosto muito, por conta das inspirações que a gente tem das divas internacionais, nacionais. Mas o baile, acho que tem a ver com alegria, calor, axé, baianidade. Eu não sou baiana, mas é como se eu sentisse, é uma conexão. Mas ela tem um sangue e- ancestral Ah, baiano. eu e tenho, ela cantou aí. Mas assim, o Ô, legal gente. das divas, assim, só pra explicar um pouquinho, Sim. que a gente começou com Estamos esse chegando ao repertório, fim aqui, então esse nosso- repertório clássico, mas Já a gente tem muitas passa rápido versões. demais. A gente tem muitas versões. Então, assim, nessa época do carnaval a gente canta axé, no meio do ano a gente canta sertanejo. Então, assim, a gente tem várias versões. Tem as divas do rock. Então, assim, não somos muito ecléticas. E podemos fazer qualquer tipo de música, salvo algumas restrições que a gente não gosta e a gente também não fere né, o nosso propósito, né? O que a Isso. gente se propõe a fazer, mas a gente é muito eclética, então qualquer formato, a gente já fez formatura, a gente já fez casamento, a gente já fez 15 Festa de anos. 15 Aproveitando que vocês já anos. estão fazendo manchando, Já como é que é, meu Deus do céu? Merchan. Merchan de E nós somos vocês aí. residentes no Fazano. Todo mês tem show das divas Já no Fazano. faz o merchan de vocês direito Que é uma aí. delícia. Como contratar as divas, que o nosso tempo tá terminando aqui. Olha, nosso Instagram é @divas.manu.nega. Ali vocês podem ou ligar no número que está divulgado ou mandar um direct que a gente entra em contato. E qualquer um dos nós também, que o meu é Manuela _Diniz.
negakelly.oficial. Também dá uma cutucada lá na gente, que a gente também... Que a gente retorna. Então, olha aí, pessoal, todo mundo que nos escutou aqui já percebeu que elas fazem show personalizados, shows de carnaval, show de festas, né? Com Personalizados, banda, com com DJ, banda, com porque- DJ. E Todos aí os é só formatos, entrar nesse né? endereço que elas passaram. E, infelizmente, nós estamos chegando ao fim, gente. Queremos A agradecer. conversa- Nós agradecemos. Foi uma delícia. Delícia, delícia. Muito bom. Energia boa. Desejamos muito sucesso, né, Lu, para todos Pra aqui. todos nós, né? Todas nós. E Mulheres todas nós. fortes Temos e reais. né? Temos no recadinhos, né? Instagram. Você quer dar os recadinhos Isso aí? mesmo, eu vou falar um pouquinho e você complementa. Pode Pode, ser? como Pra você nos quiser, seguir amiga. no Instagram, Histórias Reais, com 2 S. No YouTube, Flávia. E Histórias Reais, também com 2 S's. E também queremos agradecer os nossos apoiadores, que é a Presote Comunicação, que é uma agência de comunicação corporativa com 26 anos de mercado, atendendo clientes norte a sul aí do país, na área de assessoria de imprensa, gestão de crise de imagem, reputação, treinamentos de mídia, produção de conteúdo. E também agradecer a Droga Norte. Quer falar um pouquinho da Droga Norte Isso, que aí? está Nosso no patrocinador mercado. oficial. A Droga Norte está no mercado há mais de 50 anos, em Contagem, em Belo Horizonte. E o diferencial são os preços com bom custo-benefício, né? Exatamente. E é lógico, gente, que todo mundo que está começando quer mais patrocínio, né? Então, quem gostou, curte aí, vai lá no YouTube, aperta o sininho lá, compartilha e vai receber. E olha só, que gente. dia que vai ao ar? Todas as primeiras e últimas quintas-feiras Feiras do mês. E, gente, vamos aprender a ser divas como essas lindas. Diva em educação, diva de, né? Em amor próprio, próprio. em respeito, em sinergia, em boas mães, né? Em boas amigas. Isso Exato. mesmo. É isso aí. Não. Querem completar? Não, É já isso falaram aí. o suficiente, já. Ah, e voltem sempre, viu, meninas? Obrigada, Porque eu queremos vi que o tempo agradecer. foi pouco para tanta Agradecemos. história A vocês, bonita. né? A gente está inaugurando esse Histórias Reais. Nossa história é muito real. E se a gente puder inspirar cada vez mais pessoas, queremos tirar todo mundo da zona de conforto e dizer que não tem idade, você pode fazer o que você quiser, basta acreditar em você mesmo. Exatamente, Isso aí. amiga. Eu não vou falar mais nada, já falou tudo. Aí, eu tinha planejado essa fala, já falou já. Acabou, É acabou. isso aí. Um beijo para todos. Beijo, Muito obrigada. obrigada. Até a próxima. É. Beijão, pessoal.